Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Estou na QCOM Comunicação em São Paulo, falando com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Quartim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, tudo bem? Estou bem, Priscila, obrigado. Que bom. Então, o que você vai compartilhar com a gente hoje? Bem, hoje eu vou falar sobre o uso de 3 chaves para escrever depoimentos. E a questão realmente é, como você usa esses depoimentos quando você os tem? Então é isso que eu quero falar hoje. Nós sabemos que esta é uma poderosa ferramenta quando se trata de construir credibilidade e gerar novos negócios. Há 3 chaves para usar em depoimentos escritos que eu gostaria de falar hoje. Uma delas é você pedir depoimentos em cada oportunidade. Sempre que você tem a chance, eu acho que é muito importante pedir esses depoimentos. Em segundo lugar, está em orientar o conteúdo de seus depoimentos. Não necessariamente escrevê-los, mas orientar o conteúdo. Ajuda a treinar e orientar a direção que os depoimentos devem ir. E 3 é para atualizar esses seus depoimentos. Então, em que ponto do ciclo de vendas que você deve pedir depoimentos aos clientes, ou aos seus colegas do BNI, ou também a outros contatos? Esta é uma espécie de pergunta complicada, mas em geral, não se deve pedir um depoimento antes da hora. Você quer ter a certeza de que você tem credibilidade com alguém antes de pedir uma recomendação ou um depoimento. Isto deve acontecer provavelmente antes ou após a conclusão de uma venda ou um projeto. Mas dependendo do tipo de cliente que você tem, o seu produto ou serviço, é depois de você ter estabelecido uma boa relação e que você vai querer pedir uma recomendação ou depoimento. Então você deseja chamar o cliente para perguntar como as coisas estão indo antes que o trabalho termine. Se o cliente diz que eles estão muito felizes com os resultados e que a sua empresa é melhor por causa dos produtos ou serviços que ela presta, este é o ponto em que seu detector de depoimentos deve apitar alto. Este é o momento certo para começar a conversar com seu cliente sobre endosso. Seria bom para dizer: seria uma grande coisa para outras pessoas saber o que eu faço. Você estaria disposto a fazer uma recomendação ou um depoimento escrito em papel timbrado da empresa quando tiver completado o projeto? Se eles estiverem felizes, vão dizer que sim. O próximo passo é, em seguida, treinar o cliente para escrever o depoimento que satisfaça suas necessidades. Peça-lhe para dizer o porquê de terem escolhido você para fazer o trabalho e como eles se beneficiaram de seus produtos ou serviços, como você resolveu o problema para eles e o que as outras pessoas devem saber sobre o seu negócio. Peça-lhe para abordar questões específicas. Não tenha medo de oferecer sugestões. Isso é realmente importante e fará com que seja mais fácil para eles escrever o depoimento apropriado, e os resultados vão ser mais valiosos para você. Às vezes, as pessoas se sentem desconfortáveis em fazer sugestões. Mas eu vou dar um exemplo. Todo ano eu sou convidado a fazer dezenas e dezenas de recomendações de livros. Quero dizer, literalmente eu acho que no ano passado era como 30 ou 40 recomendações de livros que me pediram para escrever. Eu acho que é muito mais fácil quando alguém vem a mim e diz: aqui está o meu livro, aqui está o meu material, aqui estão algumas amostras de recomendações que cobrem alguns tópicos ou alguns comentários de outras recomendações que me faltam. Essa é a coisa certa a fazer, porque você tem ideia de como isso é útil para alguém que está muito ocupado. Sim, com certeza. E aí eu escolho uma recomendação que mais se encaixa no meu estilo, que se parece com algo que eu diria. Então, posso ajustá-lo e reescrever completamente ou em parte. Isso me dá um ponto de partida. Então, não há nada de errado em ser treinado e orientado sobre uma recomendação. Basta dizer à pessoa para ser honesta e se sentir confortável em escrever o que realmente pensa. Não há nada de errado nisso. Você acha que é embaraçoso para a pessoa que o está apresentando escrever sobre você e em seguida entregar a você o que ela escreveu? Você não acha isso estranho? Priscila, sim, mas e se não estiver acostumado? É por isso que você precisa ter algumas alternativas para que possa escolher. Ah, tá, entendi. Você pode dizer a ela para ficar à vontade se não gostar de alguns dos exemplos e se sentir livre para escrever algo completamente diferente, ou que você sinta confortável. Não há nada de errado nisso, mas no fundo, como é você que quer a recomendação,
você que quer o depoimento e as pessoas são muito ocupadas, especialmente as bem-sucedidas, é um caminho. E assim é mais fácil você pedir o que realmente precisa. Lembre-se, isto é para você e não para o seu cliente. Você está pedindo para o seu cliente fazer algo por você. E eles estão geralmente mais do que dispostos, mas eles podem ser ocupados, normal. Por isso, o mais fácil a fazer é sugerir e pedir o que você deseja. Sim, sem dúvida. Esta é a última parte do processo, Priscila, que é atualizar as suas recomendações e depoimentos. Você tem que rever o seu arquivo de depoimentos continuamente, pelo menos a cada 2 ou 3 anos, pelo menos, para identificar depoimentos que não são mais valiosos ou que estão fora da data. Especificamente, você deseja descartar um depoimento que é de uma empresa que não está mais atuando. Isso é muito importante. Por exemplo, você tem uma empresa grande que talvez eles lá atrás tivessem tido sucesso, mas hoje nem mais existem. Pega até mal. Exatamente, poderia até te prejudicar. Sim, exatamente. Então você precisa tirar essa empresa. Foi escrito por alguém que deixou a empresa? Isso pode ou não pode ser tão bom para o negócio, depende. Só porque a pessoa deixou a empresa não significa que você tem que retirar esse depoimento do seu arquivo. A recomendação ainda pode ser completamente válida, mas é certamente uma que você deverá pensar, por exemplo. Será que representa um produto ou um serviço que você já não oferece mais? Bem, você certamente não quer que seja uma carta de referência se é algo que você não faz mais. É a declaração datada de alguma forma? Será que falar sobre algo que era relevante apenas em um ponto, situação ou experiência, será que precisa ser atualizada com novas estatísticas do cliente? Agora, isso é importante. E se este é um cliente que você está trabalhando com o passar do tempo e você tem os dados mais atuais e você quer obter esses dados ou esse depoimento atualizado? Isso é realmente importante. E é fácil também. Você vai dizer para o cliente: aqui está a recomendação que você fez anteriormente. Você se importaria de atualizar esses números? E de um modo geral, ele ficará mais do que feliz em fazer isso. Então, essas são as coisas que você deve se lembrar. É verdade, eu não tinha pensado nisso ainda. Bom, é isso por hoje, Ivan. Sim, obrigado pela ótima conversa de novo, viu, Priscila? Obrigado a você e obrigado aos nossos ouvintes aí. Eu é que agradeço por todas essas informações. Você acabou de ouvir o podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Muito obrigada pela atenção. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Nós esperamos você na próxima com mais um podcast oficial do BNI.